Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviço advocatício, eu não sou investigado em nada. Algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. Acontece que não tinha como o Flávio Bolsonaro fazer o trabalho para essas empresas, porque eram empresas, segundo a Polícia Federal, não segundo eu, de fachada. Empresas que só serviam para distribuir dinheiro público roubado pelo Vorcari e pelo Banco Master. Então não tem como o Flávio Bolsonaro ter prestado serviços de advocacia para empresas que nem sequer existiam. Só que a coisa piora, porque ele disse que não é investigado, só que ele é investigado. Tanto é que vazou aí a quebra dos sigilos fiscais dele, que são essas notas fiscais que ele emitiu para essas empresas. Então o Flávio Bolsonaro, na nota dele, ele apenas mente. Só que ele não mente para mim e para você, porque eu não voto no Flávio Bolsonaro, você provavelmente também não vota nele. O Flávio Bolsonaro tá mentindo pros eleitores dele. Esses é que estão sendo feitos de otário por ele. Ele recebeu 60 milhões de reais de dinheiro público roubado lá nos Estados Unidos e ainda fala, olha, não tenho nada com isso. O problema é que cada dia vazam mais coisas contra o senhor Flávio Bolsonaro. Prepara, viu, que a giripoca vai piar, a casa vai cair. Dito isso, esse ano é Lula Tetra. Careca do INSS e o Flávio Bolsonaro fazem uso da mesma empresa de contabilidade para passar nota fria. Veja bem você, o INSS diziam que era culpa do Lulinha. O Banco Master diziam que era culpa do Lula. E está muito mais do que comprovado que o responsável por tudo isso é principalmente o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que agora está sendo apontado como, além de irmãozão do Vorcaro, que não havia meia conversa entre os dois, agora está comprovado que ele utilizava o mesmo escritório de contabilidade do que o Careca do INSS, ou seja, as relações se aprofundam ainda mais do que a gente já sabia, e também passava notas fiscais ou prestava serviço para uma das empresas de fachada do Vorcaro, que aportou 11 milhões de reais numa empresa chamada Copenhagen, que é o mesmo nome daquela lojinha de chocolate que supostamente o Flávio lavava dinheiro lá no Rio de Janeiro. Pois é, tá cada vez mais difícil de você, bolsonarista, defender o senhor Flávio Bolsonaro. É escritório de contabilidade, que é o mesmo do Careca do INSS, é nota fiscal fria, é serviço prestado milionário pro Vorcaro, são 64 milhões exigidos do Vorcaro para um filme e até agora ele não prestou contas, ele disse que em 30 dias estaria com tudo em dia e até agora a gente já tá batendo o terceiro mês e ele não apresentou as contas do filme. E tá muito enrolado. Cada dia aparece, ou é Careca do INSS, ou é o Vorcaro, ou seja, os maiores corruptos do Brasil estão todos envolvidos com o Flávio Bolsonaro. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Ah, agora sim. Agora que o Flávio Bolsonaro pediu desculpas a Michelle, ela finalmente pode se sentir livre, feliz, realizada, pronta para se colocar ao seu lado na campanha eleitoral. Nesse vídeo aqui, do dia 25 de junho, eu disse que era muito provável que a Michelle tivesse feito um acordo com Jair Bolsonaro para divulgar aquele vídeo apontando o dedo para Flávio. A intenção era criar a oportunidade perfeita para ele se desculpar e ela aceitar, em um belo gesto de humanidade cristã. Dito e feito. No momento mais complicado de Flávio, totalmente atolado em suspeitas de crimes e imoralidades, surge a jogada final. Ele pede desculpas a Michelle e em poucas horas ela o perdoa publicamente e se coloca como sua salvadora. O objetivo de Flávio é claro, o voto das mulheres e dos evangélicos. No entanto, é constrangedor imaginar que qualquer mulher ou evangélico vá votar nele só porque ele pediu desculpas a Michelle. Dá uma profunda vergonha alheia ver o papel ao qual ela se presta ao se aliar a alguém que sim, pediu desculpas, mas que continua envolvido em uma teia absurda. Com o caso do Banco Master e a profunda intimidade com Daniel Vorcaro, investigação formal dos 61 milhões que ele pediu e recebeu dizendo que era para o filme do pai, relações com membros do Comando Vermelho, foto íntima com um matador de aluguel contratado por Vorcaro, o sicário, emissão de notas fiscais no valor de 500 mil reais cada uma para empresas que atuavam para o Banco Master, e agora sabemos que ele tem como contador o mesmo cara que trabalha para o Careca do INSS. O que me faz pensar, afinal, será que o tal filho do rapaz era o Flávio Bolsonaro e não o filho do Lula? Bem mais plausível, não acha? Olha, a Michelle não precisava de um pedido de desculpas para se colocar ao lado do Flávio. Afinal, ela já aceita tudo dele. Qualquer suspeita, qualquer delito, qualquer crime grave ligado a facções e até conchavo de traidor que pede tarifaço para prejudicar a própria economia brasileira. Exigir um pedido de desculpas por birra política
Chega a ser piada perto de tamanha condescendência com coisas tão graves. E tudo isso vindo de quem se ostenta como referência cristã. Uma pessoa atolada no que o Flávio está e a outra que normaliza tudo isso como a Michelle faz, podem se auto-intitular o que quiserem, menos cristãos. Porque se Jesus estivesse ali, com certeza estaria do outro lado da rua e de chicote na mão. Gente, agora realmente não tem mais o que fazer, nada que o Flávio disser justifica. Ele emitiu nota fiscal para o Banco Master. Agora caiu a casa. Se o vídeo desse pseudo-advogado terminasse aqui, finalmente ele estaria ao lado da verdade. Mas... Só que você vai olhar o que é essa história de emitir nota fiscal para o Master. Gente, por favor, olha isso daqui. Começou a passação de pano, vai vendo. O escritório de advocacia do Flávio foi contratado por uma empresa. Essa empresa teve uma relação, não dizem qual, com uma consultoria. E essa consultoria teve uma relação com o Banco Master. Bom, primeiro que ninguém falou que o Flávio Bolsonaro emitiu nota fiscal para o Banco Master, e sim para uma empresa de fachada ligada ao Banco Master. Segundo, que até agora ninguém sabe quais foram os serviços advocatícios que o Flávio Bolsonaro forneceu para essa empresa de fachada. Se eles realmente existiram, basta ele mostrar quais foram. Ele assinou alguma peça jurídica, impetrou alguma ação, fez alguma sustentação oral em audiência, enfim, tudo isso é fácil de ser comprovado. Agora, que serviço caro esse do Flávio, hein? 500 mil reais, R$500 milhão. Eu não sabia que o Flávio era tão bom assim para um cara que nunca advogou na vida, até que ele tá bem, hein? E terceiro, ele podia explicar direito por que ele emitiu 2 notas fiscais no valor de R$500 milhão cada uma para a empresa Copenhagen, ligada ao Vorcaro, e depois voltou atrás dessas notas, resolveu cancelá-las, mas manteve a nota de mesmo valor para a empresa Contábil Correia, também ligada ao Vorcaro. O Lula. Sempre a mesma tática. E o Lula? Sim, foi o Lula que entrou no sistema da Receita Federal e emitiu as notas fiscais pro Flávio Bolsonaro. Você que tá dando luz, tá dando valor pra essas bobeiras, você é Lula. Aceita isso. Tá bom, me convenceu. Já aceitei. É Lula no primeiro turno. Primeiro ele dizia isso. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Vorcaro. Sobre o filme do pai, ele chegou a falar isso aqui. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? É que a gente tá fazendo Mas aí vazaram os áudios dele pedindo 134 milhões de reais pro Vorcaro. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Depois descobriram que ele foi até a casa do Vorcaro quando ele tava de tornozeleira eletrônica. Estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico. Mas ele garantiu que toda a ligação que ele tinha com o Vorcaro era em relação ao financiamento do filme do pai dele. Nada mais. Eu quero garantir a todos vocês aqui. A única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai. É a única. Porém, essa semana a gente descobre um novo escândalo. Nada a ver com o filme. Ele emitiu notas no valor de R$1,5 milhão para empresas de fachadas do Vorcaro. E... fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo. Tudo certo. Sei. Eu tô ansioso para saber qual vai ser a desculpa quando vazarem os vídeos das festas do Vorcaro, da noite das astronautas. Dá para acreditar num cara desse? O Jornal Nacional fez um bloco todinho para desmascarar as falas do Flávio Bolsonaro, desmerecendo as urnas eletrônicas. Presta atenção, porque isso daí já é o golpe 2 da extrema-direita. Porque o Flávio Bolsonaro sabe muito bem que se o presidente Lula for reeleito como presidente, que vai ser a 4ª vez, é o tetra, né? O Laranjão não vai reconhecer a legitimidade das eleições no país. O golpe tá aí. E com a ajuda da Jovem Pan, que está disseminando mentiras sobre um instituto de pesquisa aí que o Flávio Bolsonaro ganha no 2º turno do presidente Lula. Eu nunca ouvi falar desse instituto de pesquisa. Então vamos ao vídeo, tá? Presta atenção aí, fica ligado, tá? Porque eu não vou rodar o vídeo todo do Jornal Nacional, porque é muita coisa. Vocês entenderam? Mas eu vou rodar um trecho onde o Flávio Bolsonaro é desmascarado pelo Jornal Nacional. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que as urnas eletrônicas usadas no Brasil são fornecidas por uma empresa suspeita de envolvimento em fraudes. As informações já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral. No evento que reuniu representantes de cerca de 40 embaixadas em Brasília, Flávio Bolsonaro citou uma reunião de 2022, em que o então presidente Jair Bolsonaro fez ataques às urnas eletrônicas. Bom, como eu falei, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. A reunião citada por Flávio aconteceu pouco antes das eleições de 22 no Palácio da Alvorada, com diplomatas de várias embaixadas. O discurso foi transmitido por canais oficiais do governo. No ano seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A maioria dos ministros entendeu que o ex-presidente usou a estrutura pública para atacar o sistema eleitoral e colocar em dúvida a confiança no processo de votação. Bolsonaro se tornou inelegível até 2030. Ontem, após citar essa reunião, o senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil utiliza urnas fabricadas pela Smartmatic e que a empresa, fundada nos Estados Unidos, seria venezuelana. O senador citou um relatório da CIA, a agência de inteligência americana, sobre um suposto plano de fraudes do governo da Venezuela nas eleições de 2012. E hoje,
há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. As suspeitas levantadas por Flávio Bolsonaro contra a empresa Smartmatic circulam na internet há quase uma década e já foram desmentidas pelo TSE. Jovem Pan já prepara o golpe 2. O gado ir pras ruas. Tamo junto. 70% de quem recebe Bolsa Família hoje trabalham. Essa mentalidade, o cara recebe Bolsa Família vagabundo. Então não é a maioria. A maioria trabalha, mas trabalha informalmente, porque se assinar a carteira, perde o benefício. E a gente tem que entender, Jurão, tem muitas vezes um cara que passou fome, o cara não tinha o que comer de verdade, recebe hoje os R$600 que o Bolsonaro deu, o valor foi o Bolsonaro que deu. O que está na memória dele? O que está acontecendo aqui? Estou confuso. O que está na memória dele? Eu estou até trabalhando aqui, vendendo alguma coisa no sinal de trânsito, um pano de prato, vendendo um saco de lixo no sinal de trânsito. Mas se ele não puder trabalhar, cara, ele tem que saber que tem aquela segurançazinha dele do Bolsa Família, ele não vai passar fome de novo. A memória do cara é traumatizante quando ele passou fome. Então essa é a segurança do cara. Se eu estou confuso, imagine a direita ouvindo isso. Roubou o discurso da esquerda aqui, copiou tudo. Só esqueceu de um detalhe importantíssimo. A hora que você entra com um programa de assistência social, você não está visando principalmente aquela pessoa, você está visando a família, os filhos daquela pessoa. Por isso que vem o pé de meia junto. E por isso que às vezes demora. Você investe agora, aí as crianças que têm esse colchão social e conseguem estudar, conseguem ter uma vida, vamos dizer assim, igual de quem tem mais recursos, ou parecida com quem tem mais recursos, ela começa a melhorar a economia como um todo. E aí depois eles falam, mas Lula tem sorte. Não, é um modelo de investimento que funciona. E vou contar um segredo, tá? Funcionou no mundo inteiro. O mundo inteiro faz isso. É só essa direita mesquinha brasileira que tem e fala assim, não vamos ajudar ninguém, é cada um por si e Deus para todos. Acreditam em Deus, dizem que acreditam em Deus. Esse discurso roubado de Flávio Bolsonaro da esquerda não tem reflexo com o que eles votam e aprovam no Congresso. Então assim, ele está falando isso agora porque eleitoralmente é interessante para ele, mas historicamente eles votam contra tudo isso, contra todo tipo de ajuda social aos menos favorecidos. Precisa ver se o pessoal vai acreditar. Historicamente, eles votam contra tudo isso que ele está falando aqui. Precisa ver se no recorte depois, a hora que cortou e desligaram a câmera, qual foi a reação de todo mundo aqui. Porque é contra tudo, absolutamente tudo que eles defenderam e defendem abertamente até ontem. Não sei se a partir de hoje mudaram. Esse é o desenvolvimento social da esquerdalha, dos esquerdopatas, dos esquerdistas, igual a gente. Olha, por mim, se o Flávio tivesse xingado a mãe da Michelle, tivesse ido com o Vorcaro para um cassino, dane-se, não me importa, eu passo pano para o meu mito. Por quê? Explico. Eu passo pano para o meu mito porque ele é filho do meu capitão. E o meu capitão é Jair Messias. Entendeu? Ele faz arminha. Pronto, é por isso. Isso que vocês acabaram de ver é simplesmente o pensamento de todo bolsonarista. Ele só não tem coragem de dizer pra vocês. E isso é simplesmente incrível. Porque esse vídeo realmente explica como que a cabeça do gado raivoso, comedor de capim, tomador de IP, funciona. Eles estão pouco se lixando pra se Flávio é corrupto, tá ligado com o Vorcaro, se não é. Eles querem o Bolsonaro porque ele faz arminha, pô. E isso é o cúmulo da burrice bolsonarista que a gente tem que combater. Mas acima de tudo, a gente tem que mostrar a hipocrisia e a vergonha que esse povo passa em todo o Brasil. Eles não têm projeto para saúde, educação, para o transporte, para o meio ambiente, para nada. O bolsonarismo, e vocês viram a prova disso, eles vivem apenas de bordões. Bandido bom é bandido morto, faz arminha, hehehe. Quando na verdade, eles são a escória da sociedade, o lixo da política brasileira, que não conseguem acrescentar nada pro povo brasileiro. Mas acima de tudo, eles conseguem ainda piorar a vida. Seja no governo Bolsonaro, com 700 mil mortos da Covid, com 33 milhões de brasileiros passando fome, ou seja no Congresso Nacional, inimigo do povo, como eles votam tudo contra o povo brasileiro, como bem nós estamos vendo no fim da escala 6x1, que não sai de jeito nenhum. Esse vídeo é um grande alerta para você primeiro entender como que a cabeça do gado ruminante funciona. E segundo, pra gente poder mostrar pro Brasil inteiro a verdade e a real face
desse povo, que não estão preocupados com o projeto de Brasil, assim como o nosso. Mas sim, em só lacrar na internet, divulgar fake news e, acima de tudo, passar vergonha. Compartilha ao máximo esse vídeo, principalmente para aquele seu amigo bolsonarista que precisa ver ele. Você seria favorável aos Estados Unidos bombardear as favelas pra, tipo, eliminar alguns membros do PCC, mas ia ter umas mortes de civis, mas foda-se, né? Toda guerra tem morte civil. Aí você seria favorável, então? Se eventualmente fosse uma operação orquestrada... Então pode matar pessoas inocentes na favela... Por qualquer guerra, pessoas inocentes vão morrer. Ah, legal. Você vai poupar porque eles milhões são bem, de vidas. eles são bem, né? O bem matando, tudo bem. Não, se eventualmente houver um processo de extermínio dos narcotraficantes, dos líderes, das cabeças do narcotráfico, você vai criar uma sociedade mais harmônica, menos drogada, mais... Gente, isso aí é a direita. Na sua essência, o que eles pensam. Eles não vão chegar aqui em programa de TV, agora em ano eleitoral, e falar assim, olha, eu odeio pobre. Por mim, chegava lá na favela para prender, para matar traficante, matava todo mundo logo, jogava bomba para não sobrar ninguém. Eles não vão falar, mas aí quando vai em programa de TV para fazer views para o seu grupo bolsonarista, né? Aí eles soltam aí, né? Tudo bem matar inocente. Vai exterminar traficante? Tudo bem. Pergunta para eles, falasse assim, olha, tem um assaltante de banco dentro da agência, né? Vocês queriam que jogasse uma bomba lá e matasse todo mundo que está dentro do banco? Funcionários, segurança, clientes. Inclusive, dentro do banco, pode ser que esteja seu filho, sua esposa, sua família. Né? E eles iam falar, não, jamais. Tem que negociar. Né? Não pode dar um tiro, calma aí. Né? Vocês aceitariam que chegasse numa universidade dessas particulares, que tem um monte de filho do papai que usa droga, e jogasse uma bomba? Mas assim, ó, tem 2 que usam droga. Os outros 500 não usam. Não, tem que jogar, porque tem que exterminar, né? Aí pode matar. Inclusive, se o meu filho estiver dentro da universidade onde tem um drogado, mesmo sem ele ter culpa, mesmo sem ser escolha dele, assim, faz parte morrer inocente em uma guerra, né? Ah, tomar no seu... Brasília. TV, isso é Nordeste.